Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando, então, nossa primeira aula do curso Poesia, Matéria e Forma. Estou aqui com o João Filho. Alguém está me perguntando se depois de terminar a live vai ficar disponibilizada no canal. Vai ficar sim. Pelo menos durante aí uma semana nós vamos deixar ela aberta aí no canal. Então, passo a palavra para o João dar o seu boa noite também. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Vamos aí fazer esse curso com o maior prazer com vocês, né? Esperando o pessoal entrar mais gente aí. O Malé vai falar um pouquinho do curso inicialmente, e no final da aula a gente volta e fala mais ainda, tirando todas as dúvidas do curso. E ao longo da aula, no final, a gente também responde as perguntas relativas à aula. Ok? Então, eu já vou começar falando, porque aqui é uma introdução, depois quem for chegando pode ver essa introdução depois, é só uma explicação geral do que é este trabalho, né? Nós decidimos já há algum tempo, eu e o João, e viemos planejando esse curso, a partir do que tanto eu quanto o João viemos fazendo nos últimos anos aqui na própria internet, né? E na nossa vida pessoal, presencial, como se diz, né? O João é professor além de poeta, mas eu acho que agora logo ele se apresenta, né? Mas ele é professor de poesia também, pessoalmente, enfim, né? Orienta escritores, e eu sou professor de atores e venho trabalhando também, fiz 3 cursos já, 2 deles particularmente voltados à questão da voz, né? E venho notando, e portanto venho trabalhando nesse sentido também, que há uma certa incompreensão na maneira de se dizer poesia, né? Então, resolvemos unir as nossas forças, os nossos talentos aqui, para dar este curso, né? Então, hoje, nesta primeira aula, eu vou ler um poema do Bruno Tolentino, Nick Obstadt. Vou comentar a leitura desse poema. Depois o João vai fazer um comentário mais estrutural, formal, vamos dizer assim, né? Da estrutura do poema. Depois a gente vai ainda conversar um pouco, né? O que não quer dizer que de vez em quando ele não possa me interromper na minha exposição e vice-versa, né? E depois vamos responder as perguntas de vocês aqui do chat. E também vamos falar hoje sobre o curso em geral, falar do programa do curso, da ideia mais detalhadamente, mais para o final desta primeira aula. Então, eu sou professor de teatro já desde 89, e especialmente professor de atores. A minha questão pedagógica é ligada ao ator, né? Eu também trabalho, enfim, nas outras áreas, sou diretor, mas mesmo a minha direção, ela parte dos atores, parte do trabalho dos atores. Então, a minha relação com o trabalho do ator é que é o fundamental na minha pedagogia. Sou ator também, e venho trabalhando com essa questão da leitura da poesia e refletindo sobre isso, mais particularmente há 5 anos já, quando eu comecei um trabalho de gravar poemas e publicar aqui no YouTube e no Facebook. Então, acho que o João pode também se apresentar rapidamente, para quem não nos conhece aqui, e aí a gente começa a leitura do poema. Bom, eu sou o João Filho, eu publiquei livros de poesia, livros de contos, né? Eu já publiquei a primeira vez em 2004, um livro de contos, Encarniçado. Publiquei em 2009 outro livro de contos Ao Longo da Linha Amarela. O meu primeiro livro de poesia é 2014, A Dimensão Necessária. Eu tive a felicidade de ganhar o prêmio da Biblioteca Nacional em 2015.
e publiquei também um livro de crônicas, né? Também em 2014, o Dicionário Amoroso de Salvador. Publiquei também em 2017 um livro chamado Alto da Romaria, e este ano, recentemente, publiquei também de poesia Um Sol de Bolso. O Alto da Romaria também é Sol de Bolso. Sou professor, tenho atuado como professor, na verdade, mais online, né? Na verdade, dei também oficinas presenciais. Esse aí é... Temos aqui. Esse aí, é esse amarelinho. E fiz muito, dei um curso de poesia, que de certa forma também vai ser este curso aqui, né? Só que eu dei online individualmente. Então é isso, né? Podemos já tocar o barco. Os trabalhos. Começar os trabalhos. Então, a estrutura vai ser essa. A gente vai colocar aqui na tela o poema do dia, né? Então, a ideia, né, vocês vão ver mais tarde com mais clareza, mas a ideia é o João escolheu uma série de poemas que, por um lado, são estilos diferentes, temas diferentes de poesia, e, por um outro, momentos diferentes, portanto, formas diferentes da poesia brasileira, né? Quer dizer, nós fechamos, o último dia vai ser fechando com chave de ouro, com 2 sonetos do Camões, né? Os outros todos são brasileiros, se eu não me engano. Estou enganado, João? Não, né? São todos brasileiros. Né? São. Então, começamos com este poema do Bruno Tolentino. Eu vou colocar na tela aqui para vocês. Errei. Agora acertei. Nikhil Obstadt, chama-se o poema. É preciso que a música aparente, no vaso harmonizado pelo oleiro, seja perfeitamente consistente com o gesto interior, seu companheiro e fazedor. O vaso encerra o cheiro e os ritmos da terra e da semente, porque antes de ser forma, foi primeiro humildade de barro paciente. Deus, que concebe o cântaro e o separa da argila lentamente, foi fazendo do meu aprendizado seu compêndio de opacidades cada vez mais claras, e com silêncios sempre mais esplêndidos foi limando, aguçando o que escutara. É um belo poema. Mas o sentido do poema, como vocês vão ver, né, como é a estrutura nossa, eu vou deixar para o João. Então, peguemos a sua estrutura material, como nós chamamos aqui, né? Quer dizer, o que eu estou chamando de estrutura material, fundamentalmente? A sonoridade e o ritmo, né? E dentro da sonoridade, a gente pode pensar nos sons propriamente ditos e na melodia, né? Quer dizer, nesses sons que vão se sucedendo e subindo ou descendo, né? E este é o primeiro problema, e nós vamos falar aqui sempre não só... Aliás, nós vamos falar mais da maneira que não se lê poesia do que da maneira que se lê. E daqui a pouco vocês vão começar a entender por quê. Então, esses elementos são fundamentais, quer dizer, tempo e som, né? Mas esse tempo, nós podemos pensá-lo de duas maneiras, como em música, o andamento, ou seja, a velocidade, a gente pode dizer, e a divisão rítmica, né? Então, vamos lá de novo. É preciso que a música aparente, no vaso harmonizado pelo oleiro, seja perfeitamente consistente com o gesto interior, seu companheiro e fazedor. Bom, aqui nós já temos a questão, né, do famoso enjambement, né? Cavalgamento, se eu não me engano, né, João?
É isso, né? É isso. Que apesar de ser um pouco pedante dizer enjambement, eu acho cavalgamento tão feio que eu uso enjambement, tá adicionalizado, né, já. Então, que é o quê? É quando um verso continua, o sentido, a oração, vamos dizer assim, continua no verso posterior, de maneira que nos coloca um problema que é fundamental na leitura, que é como é que eu dou para o ouvinte a divisão dos versos, ou seja, a métrica, a medida dos versos, mas sem perder a unidade do sentido, sem perder a oração. E aqui o Bruno, que gostava muito do enjambement, usava muito, eu estou deduzindo que ele gostava, ele ainda faz um enjambement de uma estrofe para a segunda, né? Do quarto verso para o quinto. De maneira que nós temos um problema duplo aqui, não é? Que é dar para o ouvinte o sentido da estrofe, quer dizer, nós temos a divisão dos versos e nós temos a divisão das estrofes, né? Normalmente, a gente dá uma pausa maior entre uma estrofe e outra, né? Porque a própria ideia da estrofe, né, é uma divisão rítmica, né? Uma divisão de sentido do, do conteúdo daquela estrofe, né? E ritmo também dentro da estrutura do poema. Nós temos um soneto aqui, né? Que é, como vocês sabem, essa divisão 4 versos, depois mais 4 versos, depois mais duas tríades de versos, né? Então vocês vejam que não dá para a pausa, por causa do enjambement, ela é deslocada para depois da efazedor das 4 primeiras sílabas, né, do primeiro verso da segunda estrofe, né? E aí que você vai ter que dar a pausa, porque se você der a pausa, veja, não é preciso pensar muito para ver que não dá para ler assim, né? É preciso que a música aparente no vaso harmonizado pelo oleiro seja perfeitamente consistente com o gesto interior, seu companheiro e fazedor. Impossível. Ninguém vai ler assim, não é isso? Então, este é o primeiro ponto, vamos dizer, o mais saliente desses, desses problemas e dos enjambements desse próprio poema, né? Então, veja aqui, se eu disser, é preciso que a música aparente no vaso harmonizado pelo oleiro, como muitas vezes eu ouço as pessoas lerem poesia, você matou a unidade do sentido da frase, né? Veja, as pessoas, é muito comum dizerem assim, ó, é preciso que a música aparente, no vaso harmonizado pelo oleiro, seja perfeitamente consistente com o gesto interior, seu companheiro e fazedor. Eu percebo claramente o tamanho de cada verso, né? Ou a unidade de cada verso, poderia dizer também, né? Mas eu perco a musicalidade do poema. Não é bem música, isso aqui é mais ou menos solfejo, sabe? Quando você faz solfejo, você faz papapá, 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 papá, né? Fica muitas vezes batendo, né? Marcando com a mão, né? Você pode até fazer isto como um exercício de internalização de estruturas rítmicas, ok? Mas não numa leitura expressiva. E essa excessiva parada, como você mostrou bem, você quebra o ritmo e quebra a própria flexibilidade do verso que o poema está pedindo, né? Tem uma Exatamente. maleabilidade aí, ele tem uma dança interior, né? Exatamente, exatamente.
E vejam aqui, ó, falando, pegando esse gancho que o João levanta, esse terceiro verso aqui é um verso que usa esses dois advérbios, né, que alongam o verso, né? Você tem uma espécie de estiramento aqui, né? Estiramento é a palavra. Você estirou o verso, né? Veja, é preciso que a música aparente no vaso harmonizado pelo oleiro seja perfeitamente consistente, né? O tempo até pode se reduzir um pouco, né? Por quê? Porque há esse estiramento aí. E porque, veja que isso é perfeitamente, eu estou agora dobrando, né? Imitando o Bruno. Mas eu vou usar um outro advérbio, então, mas é exatamente coerente com, com o sentido que ele está dando, porque quase que quando você diz que este verso, né, que é a música, né, do poema, do vaso harmonizado pelo oleiro, né, seja perfeitamente consistente, é como se você estivesse pontuando, ao mesmo tempo que você alonga, né, você tem aí esses três T's, não, quatro T's, né, seja perfeitamente consistente. Tá, 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 tá. É quase. A gente às vezes faz isso para definir uma coisa, né? Tá, 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 tá. Então aqui tem quase uma ideia de pontuar, né? De dizer, de falar da divisão, né? Da escansão, é assim que se diz, João? Exatamente, a escansão é isso aí, é o que você acabou de fazer. Muitas vezes eu vou pedir ajuda aqui ao João Filho para não dizer merda, ou pelo menos para corrigir a merda dita. Né? Então, seja perfeitamente consistente com o gesto interior, seu companheiro e fazedor. Então, você vê aqui, ao contrário do que as pessoas em geral fazem, que é descer no final dos versos, né? Por exemplo, é preciso que a música aparente no vaso harmonizado pelo oleiro, anda, tata. Geralmente, ou você mantém suspenso mais ou menos na mesma altura, ou você dá uma elevada na altura, da altura em termos mesmo de melodia, né? Para como que pedir, né? Ou suspender o verso para a continuação do verso posterior. Né? Veja se observa. É preciso que a música aparente, no verso aparente, eu fiquei aqui mais ou menos na mesma altura. Aparente, aparente, no vaso harmonizado pelo oleiro, mesma altura. Seja perfeitamente consistente, aqui eu subi. Até pela diferença da natureza do verso que eu comentava antes. Seja perfeitamente consistente com o gesto interior. Não só pela natureza do verso, mas você está preparando a finalização da ideia que está no ponto ali no início do quarto verso, do quinto verso. Tá certo? Você está, de uma certa forma, você prepara o ponto final. Você diz, com o gesto consistente com o gesto interior, seu companheiro e fazedor. Ponto. Agora, eu não posso dar muita pausa aqui. O que seria natural se eu obedecesse apenas à lógica das orações, né? Terminou essa ideia. Agora ele vai falar do vaso, não dá mais da música, né? O vaso encerra o cheiro. Só que se eu der essa pausa aí, o ouvinte vai perder a unidade do verso. Então a pausa aqui tem que ser curta. O próprio verso está pedindo isso. E isso é uma coisa que a gente vai insistir muito ao longo de todo o curso. Eu digo a gente, mas no caso aí é a minha parte. Eu vou insistir muito nisso aí.
não é? Que como é que eu traduzo a estrutura sonora e rítmica e mesmo o andamento que o poema está me sugerindo, e não, como é comum em criação, não só em arte, né? Criação em qualquer, ou melhor, não só em arte, não só em poesia e na arte da récita, mas em qualquer forma de arte, né? Hoje em dia, ainda mais do que sempre, as pessoas acham que criar vamos dizer assim, fazer o que te dá na cabeça, né? Partir da minha, quer dizer, da minha criatividade. Então, as pessoas começam a manipular a matéria da sua arte. Isto vale para a leitura de um poema, mas vale para qualquer outra arte. Para fazer uma escultura, para fazer uma peça de teatro, uma interpretação. Tem um texto que eu vou colocar depois lá no material do curso, como texto de apoio, da Clarice Lispector, que fala sobre isso, chama-se Escrever Humildade Técnica, em que ela diz exatamente que o artista, quando se aproxima de uma obra de arte, da criação, da matéria da criação, seja um tema, seja a matéria mais no sentido específico, ele deve se aproximar com muita humildade e muito cuidado, porque ela quebra com muita facilidade. Então, a ideia é essa mesmo, deixar que a estrutura do poema sugira a sua leitura, e não que você imponha regras e ideias criativas ao poema. Eu lia antes, né, nesse aspecto aí, de como não ler um poema, né, eu lia antes como a gente ouve muitas vezes as pessoas dizerem, né? É preciso que a música aparente no vaso harmonizado pelo oleiro seja perfeita. Agora, quando o fulano é ator, ou mau ator, ou tem pretensões de interpretação, né, teatral, aí ele carrega na interpretação, aspas, porque isso aqui para mim não é interpretação e nem expressão, isso aqui é um exagero, é uma falta de medida. E a arte está na medida, não tenho dúvida disso. Nós vamos falar muito sobre isso, né? Aliás, o João vai falar mais até pensando a medida da poesia, na poesia, mas vocês vão poder aplicar isto às outras formas de arte, de poesia, no sentido aristotélico, né? Que é poesia em geral, fazer uma obra de arte. Porque esse é outro aspecto que nós não falamos no início e que agora já adianto aqui. Eu vou responder logo aqui, o Lucas está fazendo um comentário que vale a pena a gente comentar. Nós vamos falar também sobre a questão do processo de criação, né? Quer dizer, além de poesia, matéria e forma, né, nós também, como está no subtítulo, nós vamos tratar dos princípios e dos métodos de criação, seja em poesia, seja em interpretação, porque é a nossa área mais específica, seja ampliando isso para as outras formas artísticas. Deixa eu botar aqui o comentário do Lucas Florindo, que diz: o Fernando Pessoa discorda do professor. Diz ele que se não fosse para ter a pausa, não precisava ter o fim do verso. Não, ele não discorda de mim, não. Ele concorda. Está entendendo claramente o que ele disse. Porque eu dou uma pausa. Veja, escute. Seja perfeitamente consistente com o gesto interior, seu companheiro e fazedor. Tem pausa. Mas não é longa. Porque se eu dou uma pausa um pouquinho maior, olha, eu vou dizer do mesmo jeito com uma pausa maior. Seja perfeitamente consistente com o gesto interior, seu companheiro e fazedor. Você diz, ué, tem duas frases aí.
Então, pelo contrário, você pode ir num centro espírita, pedir para baixar lá o Fernando Pessoa, que gostava, né, do esoterismo lá, e ele vai confirmar isso. Então, já estou chegando quase no meu limite aqui, eu vou comentar rapidamente a continuação, porque acho que aqui esse poema é tão rico sob esse ponto de vista. O Bruno, ele é um poeta que trabalha muito, né, o interior do verso, dos versos do poema, de maneira que a gente poderia pegar coisas análogas ao longo do poema e ficar uma hora aqui falando só sobre esse soneto do ponto de vista material, sem entrar ainda na questão do sentido, né? Mas eu vou ler a segunda estrofe, mas não para não ficar separada da primeira, eu vou unir as duas, tá certo? E aí comentar um pouquinho essa segunda. É preciso que a música aparente, no vaso harmonizado pelo oleiro, seja perfeitamente consistente com o gesto interior, seu companheiro e fazedor. O vaso encerra o cheiro e os ritmos da terra e da semente, porque antes de ser forma, foi primeiro humildade, de barro, paciente. Aqui eu posso brincar, eu posso tanto usar o adjetivo paciente, adjetivo não, advérbio, né, paciente, para humildade quanto ao barro. Eu posso dizer, foi primeiro humildade, de barro, paciente. Ou humildade, de barro, paciente. Está em aberto, você pode ler das duas maneiras. Então veja que a interpretação, ela é muito mais um jogo com ritmo, medida e sonoridade, incluindo aí a melodia, do que como eu gosto de dizer, que eu digo assim para os atores, não confunda exprimir com espremer, né? Espremer emoção para dentro do verso. Eu até estava falando disso, fui responder ao Lucas e aí esqueci de voltar. De outra maneira, eu vou pegar essa segunda estrofe já, que é essa ideia de exprimir, né? Então, o vaso encerra o cheiro é uma coisa assim, né? Hã? O vaso encerra o cheiro e os ritmos da terra e da semente. Quer dizer, você acentua que está falando dos ritmos da terra. Hã? Isso, na verdade, é malabarismo, isso aí é outra coisa. Isso aí você fica mostrando o que você sabe fazer com a voz. A técnica, ela deve ser transparente. A técnica por isso a palavra interpretação, você está entre, né, o poema escrito pelo poeta, concebido pelo poeta, e o ouvinte. Então você não deve aparecer. Os gestos é a mesma coisa. Você pode fazer gestos? Pode. Você vê que eu fiz alguns aqui, às vezes até mais ligados a expressar a estrutura do que eu estou dizendo, né? Mas não carregar também nos gestos, né? Estou olhando aqui para ver o que vocês estão me vendo na imagem, né? Então, o vaso encerra o cheiro e os ritmos da terra e da semente, porque antes de ser forma, foi primeiro humildade, de barro, paciente. Ninguém aguenta isso. Agora, próximo estrofe. Aqui nós temos de novo uma pausa necessária que é marcada pela vírgula, né? Deus que concebe, mas não é só marcada pela vírgula, a palavra Deus, porque, né, cujo referente, né, é o referente dos referentes, né, é quase que um sol dentro do poema.
né? É quase um momento em que aparece mesmo o ser dos seres, né? O Criador, Deus, que concebe o cântaro e o separa da argila lentamente, foi fazendo do meu. Então veja aqui, ó, esse o separa da argila lentamente, comentando ainda a divisão dos versos. Se eu não der a pausa, como disse lá o Fernando Pessoa, lembrado pelo Lucas, ele não faria o verso, tá certo? Não separaria. Mas, se eu fizer Deus que concebe o cântaro e o separa da argila lentamente, esse da argila, eu vou ligar o advérbio aqui lentamente à argila, e não à ação de Deus, não é? Então, já que eu tenho que dar uma pausa ali para marcar esse primeiro verso, eu sou obrigado, aspas, a fazer uma pausa depois da argila também, para ligar o lentamente com a ação de se separar lá do próprio Deus, entenderam? Então, Deus que concebe o cântaro e o separa da argila lentamente, e o lentamente aí pede até, né, lentamente, mas o que eu estou chamando a atenção é, se eu não disser que o separa da argila lentamente, e disser, e o separa da argila lentamente, eu perco o sentido, né? Foi fazendo do meu aprendizado o seu compêndio de opacidades cada vez mais claras. De novo, a pausa tem que ser muito curta depois de compêndio, porque senão... Porque tem mais essa, Lucas. O Fernando Pessoa era poeta, mas não sabia necessariamente recitar. Eu estou falando aqui de recitação. Eu mesmo comentei outro dia numa live que a maioria dos poetas que eu ouvi até hoje, dizendo os seus poemas, e são os próprios, né? Não estou interpretando poemas de outros, dizem mal. Perdoe-me os poetas, esses aí de quem eu estou falando, todos estão mortos, então não posso pedir perdão pessoalmente, mas eles se equivocam, porque eles veem como aquele que escreveu o poema, ou que concebeu mentalmente, e não como aquele que fala. O próprio Bruno mesmo não... Diga, João, diga. O próprio Bruno, tem aí, vocês vão encontrar no YouTube, ele recitando, ele não dava pausa nenhuma, ele lia, é preciso que a música aparente no vaso harmonizado pelo leiro, ele passava direto. Ele não dava pausa. Né? Eu acredito que tem que dar pausa. É como o Malé está falando em música, né? Para quem conhece um pouco de música, você vai colcheia, semicolcheia, né? Aquela notinha que é quase uma semipausa ali para também não quebrar o verso. Porque, veja aqui, essa leitura do Bruno também contradiz lá, teoricamente, a fala do Fernando Pessoa, né? Ele não fazia, eu já ouvi o Bruno declamar, e ele dava uma certa carregada também na voz, que é um vício que as pessoas têm. Claro, eu não posso exigir que o poeta seja também intérprete, bardo, seja lá. Existiram poetas, sim, na origem, né, os poetas diziam seus poemas, mas a gente não sabe, não ficou gravado, a gente não sabe como eles diziam, e certamente uns eram mais talentosos que outros. O João Filho, por exemplo, é poeta e diz bem poesia. Né? Não tão bem quanto eu, evidentemente. Mas se comparar o verso que eu escrevo com o verso que ele escreve, e o poema que ele lê com o poema que eu leio, não tem nem graça. A distância do verso que eu escrevo para o dele é enorme, é quase abissal. Então vamos terminando aqui. Eu vou só terminar o poema, mas o que eu tinha para dizer hoje, já passei um pouco do meu tempo, mas nós vamos fazer, como a poesia é maior que o poeta, não entendi. Não, a poesia não é maior que o poeta.
é que uma coisa é a poesia, outra coisa é a récita dessa poesia. Elas são coisas distintas. Muito raramente você vai ter um poeta que é quase como assim, ó, às vezes as pessoas, isso eu sei também pelo meu trabalho com atores, o curso Enquanto Sua Própria Voz lá, né? Eu li outra pergunta aqui, meu pensamento parou. Depois eu respondo aqui, Wesley, a tua pergunta. Nós vamos, no final, responder as perguntas que estão passando aqui, que nós não respondemos. Mas com os atores, no trabalho com ator, a gente vê isso também muito. São artes distintas. A arte de compor poesia não é a arte de dizer poesia. Você tem que, por exemplo, ter... muitas vezes as pessoas, a partir da adolescência, aliás, a maioria das pessoas, vai adquirindo maus hábitos de fala. Vai, por exemplo, falando mais assim, mais para dentro, né, fechado. Ou então fala aqui, né, coloca a voz num outro lugar, veja como ela só estranha essa voz. Mas você pode ter se acostumado a falar com ela assim, e não é estranha para você, nem para os outros que estão acostumados. Claro, não tanto assim incomoda, né? Mas tem pessoas que têm uma voz assim, e não é que ela tem a voz assim, não. Ela adquire um mau hábito. Aqui aproveito, né? Quer dizer, você pode resolver um pouco isso aí no curso Enquanto Sua Própria Voz. Não neste aqui. Neste, no máximo, eu vou fazer uma outra indicação, porque senão eu teria que dar outro curso aqui, né? Então, terminando ali, eu vou ler os últimos tercetos, os 2 últimos tercetos, que eu antes chamei de tríades, porque me faltou a palavra, e passo a bola para o João, tá bom? Deus, que concebe o cântaro e o separa da argila lentamente, foi fazendo do meu aprendizado o seu compêndio de opacidades, cada vez mais claras, e com silêncios sempre mais esplêndidos, foi limando, aguçando o que escutara. É um belo poema, hein? Veja só o último comentário, na leitura me sugere isto, né? Como aqui quase que as imagens, quase que surgem imagens de claridade, né? A própria palavra clara aparece aqui, de opacidades cada vez mais claras e com silêncios sempre mais esplêndidos. Esplêndido, de novo, é solar, né? Foi aqui, não, aqui vai fechando de novo, porque me dá a ideia de novo da lapidação, né? Foi limando, aguçando. Vejam o que eu disse lá do perfeitamente consistente, do terceiro verso, com este aguçando no centro do último verso, o que escutara. Então é isso, passo a bola agora para o João. Você prefere que deixe o poema aqui, João? Eu quero, pode tirar, eu estou acompanhando, eu estou no celular e no micro, né? Então eu acompanho, mas pode tirar. Tá bom. Vamos começar então pelo próprio título, né? Que aí eu falava no modo mais recente de falar, na pronúncia nihil obstat, mas aí Malé me chamou a atenção que na pronúncia mais antiga nihil obstat, não é isso, Malé? É isso, na chamada eclesiástica ou romana, né, que se usou durante toda a Idade Média, se diz, esse H aí nunca é pronunciado, exceto em 2 palavras, mic e níquel. Né? E na pronúncia antiga, na verdade, na que seria antiga, que se chama de restituída, né, aí sim ele é aspirado, então fica nihil. Ótimo. E nihil obstat significa nada obsta, né? Então, desde o título, e vocês viram chamando a atenção a questão aí do centro, que está praticamente quase no centro do poema, a palavra Deus no primeiro terceto, então, e usando aí em outras imagens que eu vou falar para vocês, vê que já está tudo ligado a um certo universo, que aqui é o universo católico, né?
aquela frase que aparecia nos livros de sacerdotes e tal, você pode imprimir, né, imprimatur, né? Então, nada obsta, pode ser impresso. O Bruno, para quem não sabe, nasce em 1940 e morre em 2007, né? Esse poema está no livro O Mundo como Ideia. Ele aparece antes, esse soneto, na verdade, como vocês viram aí, que, como o Malé colocou, são o número 2, né? Porque ele aparece, são 2 sonetos conjugados, digamos assim, que é praticamente o mesmo tema. Ele aparece num livro anterior chamado Os Deuses de Hoje. E aí teve umas pequenas mudanças, a mais de pontuação, na verdade, e o Bruno repete esse mesmo poema no O Mundo como Ideia. Então, volta e meia, eu vou estar olhando para cá para ler o poema e fazer referências ao poema. Veja, vou começar falando da questão um pouco da métrica. Não vou entrar em métrica agora, porque nós teremos a aula de número 8, nós vamos aprofundar bastante em métrica, né? Mas aqui, por exemplo, no quarto verso, quando ele fala, né, todo o poema é escrito em decassílabos. Apenas o 12º e o 13º é que são decassílabos sáficos e decassílabos heróicos ao mesmo tempo. Ele conseguiu essa maestria aí, né? Se vocês pegarem, por exemplo, o primeiro verso, vou contar aqui usando os dedos da mão, né? Sempre assim. É melhor para fixar. É preciso que a música parem. Você vê, é preciso que a sexta. É preciso que a música parem décima. Em contagem silábica portuguesa, só conta até a última tônica. Não importa onde a tônica termina, se é um oxítono, se é uma proparoxítona, né? No caso, por exemplo, do primeiro verso do hino nacional, né, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, termina com a proparoxítona. Então, aí é chamado de verso decassílabo esdrúxulo, porque termina com proparoxítonas. Se vocês pegarem, por exemplo, agora falando um pouco de música popular, aquela letra, a Construção de Chico Buarque, vocês vão ver que todas as palavras terminam com proparoxítonas e praticamente todos os versos são alexandrinos, de 12 sílabas, né? Se não me falha a memória, se não for alexandrino, eu estiver enganado, é decassílabo, mas são medidos. Então aqui, os 2 versos que eu falei, que são ao mesmo tempo heróico na sexta e na décima, e sáfico na quarta, na oitava e na décima. Vamos pegar então esse verso, de opacidades cada vez mais claras, ó. De opacidade, quarta, de opacidades, sexta, cada vez mais clara, décima. Se você conta assim, eu contei como um decassílabo heróico, né? Não se assustem com a questão de métrica, porque vocês vão fazer a inscrição no curso e na aula número 8, pegaremos um poema de Gonçalves Dias e destrincharemos toda a questão métrica. E aí, se eu contar agora como sáfico, né? De opacidade, quarta, ou não, na verdade eu contei como sáfico e como heróico ao mesmo tempo. Vejam que a acentuação caiu na quarta, na sexta, na oitava e na décima, né? Então, todo o poema é decassílabo. Só esses 2 aí é que são sáfico e heróico ao mesmo tempo. Uma outra coisa também, no quarto verso, né? Com o gesto interior, seu companheiro. Veja que, geralmente, em quase 99% dos casos, palavras, e aqui é a contagem silábica em português, né? Palavras terminadas em vogal e outra começada em vogal, ela se aglutina, né? Ou então, no caso aqui, por exemplo, no segundo, vou pegar o primeiro verso, né? É preciso que a, virou uma sílaba só, que a, tá vendo? É preciso que a, aí caiu na sexta, né? Só que tem o quarto verso, ele faz uma chamada elisão, né? Ou seja, ele suprime o O de com o gesto interior, seu companheiro, com o, né? É uma característica da língua portuguesa, por isso que eu falei que quase todas as palavras terminadas em vogal e começadas em vogal, elas se aglutinam, mas há esses casos, né, em que termina com uma consoante e tem uma vogal na frente. Mas se vocês repararem, e aí é aquela coisa que eu digo sempre, conta-se como se fala, né? Então, ninguém fala com o gesto interior, então fala com. Veja que o O acabou sendo suprimido. Aqui é um exemplo muito claro da fala do dia a dia, quando a mãe de vocês pergunta, você vai para onde?
Aí você, vou ao shopping com os meus amigos, né? Vira uma sílaba só. Esse recurso era mostrado, se vocês pegarem poemas do século XIX para trás, o poeta colocava lá na questão gráfica um C, né, no caso do com, um apóstrofe e o O, ficava có. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Não se faz mais isso. Então, o nome desse negocinho aí, né, que os nomes da poética são estranhíssimos, o nome disso é com-jazz, né? O O desaparecendo em função da nasalização do M, o nome disso é eclipse, né? Eu estou preparando um materialzinho para vocês, no final do curso, ter esses nomes todos com explicações diversas, né? Porque o nome realmente os nomes são estranhos. Tanto da poética quanto da linguística. Então, eclipse, é ruim até de dizer, né? Bem, então, esse soneto ele tem várias camadas de composição. Várias, né? E todas essas camadas, elas se relacionam de modo muito íntimo, elas se entrelaçam, né? De tal forma que eu não hesito em chamar esse poema de Bruno Tolentino de um poema perfeito, né? Porque, como dizia Manuel Bandeira, há poemas perfeitos, mas não há poetas perfeitos. Poetas, por maior que seja, mesmo o Camões, você vai ver que há poemas que ele alcança um ápice da língua, mas outros são bem feitos, mas não chegam tanto. Então, não é perfeito como eu disse aqui o que o Bandeira dizia, né? E eu vou tentar expor para vocês, né, como essas camadas compositivas de composição se interlaçam, né, e se conformam para que eu possa provar que o poema é perfeito, que o soneto é um soneto perfeito, né? E aí antes eu tenho, como eu dou sempre aula, a questão do conteúdo, da métrica do conteúdo, e eu me lembro também até minha esposa, que é professora, escritora, Alex Leila, ela também dá aula de literatura portuguesa numa universidade estadual daqui de Feira de Santana, daqui da Bahia, né? Eu estou em Salvador. E aí, depois que eu estou falando isso, explico depois. Vocês vão ver assim, poxa, mas o poeta pensou nisso tudo? Todas essas construções todas e tal? Olha, ele pensou. Talvez de forma intuitiva ou talvez de forma racional, mas ele pensou. Porque é o seguinte, um poeta, ele lá, o sujeito nasce, a menina nasce e tem uma tendência para a poesia. Então ele vai tentar absorver o máximo do que foi feito e do que está sendo feito no momento que ele está querendo ser poeta. Ele vai internalizar esses ritmos todos. Então, por isso que eu estou falando, mesmo que ele não tenha pensado racionalmente, esses ritmos estão tão internalizados que ele vai conseguir compor o poema dele de forma bela, né? E por isso que realmente tem quem quer realmente escrever não só poesia, mas qualquer outro gênero literário, tem que absorver realmente o que foi feito, o máximo que puder, e o que está sendo feito ali no momento que você está escrevendo, os seus pares, né? Vou aproveitar o gole do João e dizer também que isso aqui é de extrema importância que o João está dizendo, porque muitas vezes as pessoas me perguntam sobre poesia, sobre literatura, aí nas redes, e muitas perguntam assim, o que eu devo ler sobre literatura, né, para adentrar na literatura ou na poesia? E a minha resposta, invariavelmente, é poesia ou literatura, direto. Você deve primeiro absorver as obras de arte, e durante um bom tempo, pelo menos aí 5 anos, para aí pensar em ler as críticas, as análises, né? Porque senão, tanto que aqui nós vamos balançar nessa questão, né? Quer dizer, nós estamos dando alguns instrumentos, mas instrumentos para você ler, e não instrumentos para você analisar os poemas. Porque assim como o poeta internaliza essas estruturas todas, né? E as usa conscientemente, mas não, vamos dizer assim, discursivamente, assim também a leitura do poema é a mesma coisa. Eu vou comentando o poema aqui, mas eu não analiso ele antes para ler. Eu faço o contrário. Eu leio ele antes para analisar. Era isso. Então a gente começa logo com a referência, eu falei do título, né? Já se refere a um determinado universo.
A referência ao oleiro é uma obviedade aí, para quem conhece um pouco da Bíblia, é uma referência à parábola bíblica do oleiro, né? E está lá em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 do 10, do 1 ao 10. Isso eu tive que anotar porque realmente eu não tenho a Bíblia inteira na cabeça, tive que pesquisar, né? E como eu convivo com esse poema já há um tempo, e veja então o seguinte, dessas várias camadas de composição, né? Eu estou insistindo nisso porque vocês vão ver depois que eu vou decupar, né? Seccionar e mostrar para vocês. Então essa referência vai num pequeno crescendo temático vocabular, né? Isso aí vai, ou seja, o tema e as palavras escolhidas, elas vão juntas, né? Vão se conformando, vão juntas numa sucessão simultânea, né? E isso no soneto inteiro, né? Então veja que logo no início é o objeto que está sendo feito por mãos humanas, né? O vaso pelo oleiro. E depois na segunda estrofe, né? Eu vou sempre consultar aqui, que agora eu estou com o livro do Bruno aqui. Na segunda estrofe, a matéria de que é feito o vaso, né? A origem dessa matéria. Então, ritmos da terra, né? Aqui eu vou começar a falar a questão mais, digamos, geral, temática, né? Mas aí é uma matéria que não é uma matéria inorgânica, não é uma terra morta, né? É tanto isso que logo depois aparece o substantivo semente. Então, que é o que é a semente? A possibilidade aberta, né? Aquilo que pode colocar na terra e germinar e se tornar uma árvore, um arbusto, enfim. Então, e se a terra for bem cultivada, a semente vai poder se desenvolver, né? Então, e aí também nos leva a pensar o seguinte, né? Porque o poema todo diz isso. O homem não é capaz de criar argila, terra, né? Não tem como fazer isso. Se você pegar aí as 10 melhores cabeças científicas do planeta e botar numa sala de laboratório e pedir para que eles falem, faça-se terra, não tem como, é impossível, né? Nós, então, o artista, ou no caso aqui, o oleiro, que é um artesão, ele trabalha com o já criado, né? Tá lá, são elementos da criação. Então, por isso, no poema, o vaso é a imagem que encerra, né? No sentido de guardar elementos telúricos da criação, telúricos relativos à terra, ao solo, né? Então, os ritmos da terra e da semente, né? No entanto, mas antes disso tudo, né? Antes de ser vaso, ele foi forma, né? Ou melhor, antes de ser terra, antes de ser vaso, ele teve que pensar a forma, né? Então, foi humildade de barro paciente. Então, vejam que há um passo a passo decrescente nas duas primeiras estrofes, né? Através das imagens. Vaso, oleiro, cheiro, terra, semente, barro. Né? Veja que ele foi descendo. Né? Então, mas aí nos leva a pensar o seguinte: eu falei que nós, humanos, não podemos criar nada do zero, né? Então, quem é o único criador? O criador único é Deus. E o poema está dizendo tudo isso aí, né? Então, veja que esta é a palavra que abre o primeiro terceto. Então, é ele, Deus, o grande artífice, né? O criador com letra maiúscula inicial, né? O autor com letra maiúscula inicial, né? Ele é o criador de todas as formas. Sem contar, João, a palavra música, né? Que é a mais abstrata, né? Lá de Isso, cara. logo no Né? início, né? Exatamente. Então veja que por isso no momento lá que ele diz, né? Que o Deus que concebe o cântaro. A palavra conceber, o verbo conceber, é muito bem colocado, né? Muito bem colocado, porque é Deus que cria o barro, a argila, e ao mesmo tempo cria o homem e dá a graça do homem conceber uma forma. Mas tudo é submetido à graça divina, né? O poema está dizendo isso, eu não estou inventando, né? Então e isso tanto o oleiro quanto o poeta, né? E veja o seguinte, que somente no 12º verso, do meu aprendizado, né? Deus lá no caso foi fazendo do meu aprendizado o seu compêndio, do meu aprendizado. Então só aí que o sujeito lírico se autonomeia. Antes, nas duas primeiras estrofes, se você perceber bem, parece que o poeta está falando em terceira pessoa, tão distanciado, né? E aqui não, nesse 11º verso ele assume, né? Do meu aprendizado, né? Então, mas mesmo assim, tudo está submetido ao consentimento divino,
né? Então, isso, como eu disse, tanto o oleiro quanto o poeta. Vejam que, no caso do oleiro, é a forma do vaso, né? E no caso do poeta, é a palavra, né? A matéria de cada um aí. E essa matéria, tanto do oleiro quanto do poeta, não foram inventadas por ele. É Deus que inventa. Deus que em algum momento aí da história humana chega e diz, e revela isso para nós homens, né? E aqui essa questão da forma, na forma no sentido até de molde mesmo, né? A gente pode pensar nos objetos cotidianos, né? Uma cadeira, uma mesa, um copo, uma faca, né? Você imagina que a gente se acostuma com essas formas todas e a gente pensa que essas formas são nossas, que nós inventamos essas formas. E, na verdade, alguém ao longo da história humana teve que pensar na forma de uma faca para cortar algo, né? E isso aí, eu partindo do poema, é uma graça divina, né? Então, se não houvesse essa intervenção divina, o homem não teria condições de ser coautor de nada. E ele é exatamente isso. Ele é um coautor. Tanto o oleiro, o artesão, quanto o artista em qualquer gênero que seja, né? Então, é por isso que o verso é no primeiro terceto, Deus que concebe o cântaro e o separa da argila lentamente, né? Então veja aí como Malé, na leitura de Malé, ele chamou a atenção para isso. O advérbio lentamente não é aí casual, né? Esse advérbio e até a forma que Malé leu, o ritmo, ele está intrinsecamente relacionado ao ato de fazer arte, né? Porque é necessário, como já falamos também, um longo tempo para você dominar, né? Tomar conhecimento profundo da matéria que você quer utilizar, manejar essa matéria com alguma destreza, e isso para cada elemento de cada área que você quer atuar, né? Então, na sequência dos versos, né, ele diz: foi fazendo o seu compêndio, né? Então, tanto é assim que o pronome possessivo está em maiúsculo, inicial maiúsculo, é Deus, não é o poeta, é Deus. Veja que toda essa leitura que eu estou fazendo está aí no poema, né? Então, foi fazendo o seu compêndio. E voltando um pouquinho no verso, né, diga aí tem também a humildade de barro paciente, que podemos ler, né, como a postura do artista diante da matéria a ser trabalhada. E aí, lembrando as palavras de Malé do início, ele falando da Clarice Lispector, é exatamente isso, né? Ele vai ter que o artista vai ter que ter um longo tempo para manejar tudo isso, dominar isso, né? E diante dessa matéria ele vai ter que ter uma postura humilde, porque ela na verdade pode escapar, no caso da Clarice que Malé falou, ela se quebra muito facilmente, né? Então, antes eu falei do tempo que o artista tem que levar para dominar a sua arte, e aqui você veja que diante dessa arte, diante desses elementos artísticos, ele tem que ter uma humildade de barro paciente. Não tem como ser diferente, né? Então, por quê? O artista também é barro, né? A não ser os santos incorruptos, de corpos incorruptos, né? O resto, todos nós vamos para a terra, né? Nosso reloginho está sempre contando aí, querendo voltar para a terra, né? Então, para o artista aprender, ou melhor, aprender, ele necessita dessa virtude, da humildade do barro paciente, né? E essa humildade é anterior à realização da obra, né? Todo artista, por mais modesto que seja, ele é ambicioso. Veja aqui que o que eu vou explicar não tem contradição, né? Porque sem ambição não há arte, né? Então, mas veja que ambição não é presunção. Por isso, se você for com essa postura de presunção para a sua matéria que você vai trabalhar, a sua matéria artística, ela vai te escapar. Ela vai se quebrar, vai se romper, ela vai fugir, né? Ela não vai se submeter aos seus caprichos. Você tem que ter a humildade do barro paciente para conseguir, de algum modo, captá-la, né? Então, e a presunção, na verdade, vai levar ao fracasso, né? A ambição não é presunção, né? A ambição é saudável, né? A presunção leva a matéria a ser trabalhada a não se dobrar mesmo ao intuito presunçoso do artista, né? E o resultado disso é fracasso. Já acaba fracassando no que você quer realizar.
Então, eu me lembro até, eu anotei aqui, uma passagem do próprio Bruno Tolentino, também está, um poema que está nesse livro, O Mundo como Ideia. Eu só retirei 2 versos, na verdade, que ele diz o seguinte: ou um pintor que estrangula a própria tela na contração das febres redutivas. Vou repetir. Ou um pintor que estrangula a própria tela na contração das febres redutivas. Quer dizer, o sujeito deseja ardentemente, ele está sendo presunçoso, submeter a matéria de sua arte, mas não consegue. Né? É tanto que ele estrangula a tela porque ele não consegue reduzir o que ele quer pintar à tela. Então aí, de novo, ele tem que ter a virtude da humildade de barro paciente. Né? Então, na sequência, o verso diz o seguinte: opacidades cada vez mais claras, que o Malé leu muito bem. E você veja que aí opaco é turvo, né? Opaco é que não passa luz, não é transparente. Isso é uma belíssima antítese, né? Opacidades cada vez mais claras. É uma bela contradição interna que a poesia possibilita isso, né? Mas, no entanto, é uma opacidade que é cada vez mais clara, cada vez tem mais clareza, né? Então, aí também, esse verso pode ser lido como a postura do poeta diante da realidade. Aqui já falando mais realmente do poeta. Porque o poeta ele é um canal, né, por onde passam mistérios, segredos, enigmas da própria realidade. Né? E vejam que foi necessário o poeta ter a humildade do barro paciente, aí voltando ao soneto do Bruno, diante de sua arte. E depois ele precisou de um longo tempo de aprendizado para dominar e manejar a linguagem. E é aquilo que se chama de esse canal que o poeta é. Claro, veja que eu falei antes do tempo. Você vai ter que conseguir dominar o que você quer fazer. Então você vai precisar de um tempo longo. Depois você precisa de uma postura humilde diante dessa matéria, né? Então o poeta, sendo o canal desses mistérios, dessas intuições, ideias da própria realidade, ele vai ter uma intuição profunda, né? Que muitas vezes não atua como a mente racionalizante de um cientista ou um filósofo, né? Então, tanto o ponto de partida do filósofo quanto do poeta é o mesmo ponto de partida, a própria realidade, né? Mas a intuição profunda é praticamente a mesma. É praticamente a mesma. Mas o processo de realização é que se difere, né? Que se difere. Eles tomam caminhos diferentes. Então, o poeta pode ser esse canal, com todo esse apetrecho técnico aí, tudo mais e simbólico, para que a realidade ele consiga, digamos, filtrar a realidade, né? E conseguir realizar seu poema. Então, vejam que os 2 últimos versos, né? E com silêncios sempre mais esplêndidos, foi limando, aguçando o que escutara. Né? Veja que não é o poeta que escuta, é Deus que concebe a terra, concebe o cântaro, concebe a forma, e é Deus que fala, ou melhor, é Deus que escuta e passa ao poeta. Né? Porque é Deus que lima, aguça o que ele mesmo escutar e passa para o poeta. Né? Então, até aqui eu falei de aspectos temáticos, né, de modo geral, e essas camadas de composição, essas camadas compositivas, e eu disse que no início que a referência ao oleiro ia num pequeno crescendo temático vocabular, né? Então foi visto aí, nós vimos aí o desenvolvimento do tema, então vejamos o vocabulário utilizado no soneto, né? E também a forma para além da forma, né? Lembrando que o soneto é uma forma fixa e forma é o molde, né? Mas se vocês lembrarem, por exemplo, forma de bolo, né? Você pega os ingredientes e coloca dentro da forma do bolo. Aí é o molde. O soneto aí é também um tipo de molde. Existem praticamente duas formas clássicas de soneto na língua portuguesa, que é essa forma aí que o Malé acabou de ler, que é a chamada o soneto italiano, né? 4-4-3-3. E há também o soneto inglês, que é praticamente uma estrofe só, e os 2 últimos versos são recuados, né, como se fossem né, é um tipo de dístico. Ele recua um pouquinho para mostrar que ali é um dístico separado. Então, eu costumo dizer que 14 versos não fazem um soneto, né, porque o soneto possui uma unidade interna, né, e eu estou tentando mostrar para vocês essa unidade interna do poema do soneto de Bruno. Né. Então, para vocês terem uma ideia, apenas para terem uma ideia, um soneto até mais ou menos o parnasianismo
era considerado como um silogismo, ou seja, a tese, antítese e síntese. Ele tinha essa estrutura interna aí, mais ou menos. Se você pegar, por exemplo, no Barroco, muitos poetas do Barroco levaram isso à enésima potência, né? No entanto, eu estou falando isso, né? O poeta lança no primeiro quarteto a sua tese, desenvolve as antíteses ali no meio, e no final, chamado Verso de Ouro, desse nome muito brega que é, né? Ou a Chave de Ouro, na verdade, ele vai dar a síntese. Mas eu estou mostrando isso, um soneto funcionando como um silogismo apenas para dar um exemplo, né? Não estou dizendo que um soneto é uma construção matemática, científica, não é nada disso. É tudo aí que, por exemplo, o soneto de Bruno não é, né? Ele tem uma fluidez interna que vocês perceberam. Então, eu quero falar eu separei aqui um trecho do Marçom Moisés, que é desse livro que eu sempre indico, que é para todas as áreas de literatura, né? Dicionário de termos literários, se escreve Massaldi, Marçom Moisés. Alguns de vocês com certeza já devem conhecer, mas quem não conhece, está aí a dica. E o Marçom Moisés diz o seguinte, da origem do soneto, para vocês perceberem como é antiga a origem do soneto em termos humanos, claro, né? Ele diz o seguinte, a paternidade do soneto, durante algum tempo atribuída a Pierre della Vigne nasceu em 1197 e morreu em 1249, né? Foi um poeta siciliano. Essa paternidade também chegou a ser posta na conta de Giraud de Bornelli, né, que foi um trovador provençal do século XII. Então, atualmente, segundo o Marçom Moisés, a maioria dos estudiosos inclina-se a considerar Giacomo da Lentino, né, que não se sabe quando nasceu nem quando morreu, mas são datas aproximadas, 1190 e 1246 mais ou menos, né, que foi um poeta italiano da corte de Frederico II. Então, os especialistas acham que realmente o verdadeiro autor, ou inventor do soneto, foi esse sujeito, Giacomo da Lentino, né? Então, aí agora eu falo da chamada, da escolha vocabular, né? Da chamada que eu chamo de vizinhança semântica, né? Essa rede de relações significativas dos termos empregados. Você vai ver aí que tem eu separo aqui em 2 círculos semânticos que as palavras se aproximam muito, né? Que é o primeiro círculo, vaso, oleiro, cheiro, terra, semente, barro, cântaro, argila, são todas da mesma vizinhança semântica, né? Vaso e cântaro é a mesma forma, né? O cântaro é um vaso mais metido a besta, né? Mais cheio de curvas e tal. O vaso aí do oleiro é mais simples, né? Barro e argila, não precisa nem explicar, né? Terra e semente, cheiro, terra, semente, né? E oleiro, que é a figura que trabalha com barro. Então você veja aí que tem aí um campo semântico que as palavras se aproximam, né? E também tem o outro círculo, é o da música. Como Malé citou, música, harmonizado, ritmos, silêncios e escutária, né? Escutar está ligado a som, né? A ouvido, som. Música tem silêncio, as pausas, né? Música tem ritmo, tem harmonia, então veja que tem esses 2 círculos aí que eu chamei de vizinhança semântica, que está aí no próprio soneto, eu não estou inventando nada, né? E essas relações semânticas aí que eu falei, essa rede de relações, né, ela é um dos elementos aglutinadores para tornar o soneto de Bruno Tolentino mais unitário ainda, né? Mais coeso, no entanto, sem cair em rigidez formal, que é tudo que o poema de Bruno não é, né? Então aí eu falei, veja que eu estou falando de das várias camadas de composição, e agora a gente parte para mais uma, que é o danado do enjambamento, o cavalgamento, né? Vejam, por exemplo, eu vou pedir Malé para voltar de novo aí o poema, do primeiro verso até o início do quinto, é praticamente uma dança sozinha, um ritmo só, né? Aqui eu estou falando na questão de composição, não de leitura, né? Você vê que ele começa e vai até o fazedor ponto. A partir daí ele vem até o final da 4ª estrofe, que também é um mesmo praticamente enjambamã, né? E no terceto ele começa com Deus e só tem ponto no final. Então tem 3 unidades quase aí de blocos sonoros, né?
blocos junto com todas as vizinhanças semânticas, né? Então você veja que todo esse processo do Anjambamã, e se vocês observarem bem, e na leitura de Malés ficou claro, ele imita a mão do oleiro fazendo barro. Ele imita isso. Pode observar que faz isso, ó. Há uma dança interna, né? É como se toda a forma do soneto imitasse, ou mimetizasse, né? Que é a mesma coisa, a mão do oleiro fazendo barro, um torno, ó, tá sempre moldando. E o poema faz isso internamente. Essa é a forma interna do poema. É uma forma circular, né? Tem uma circularidade interna. Então aí, agora outro elemento, né? Veja que eu estou aí decupando a coisa. As palavras escolhidas. Eu falei do campo da vizinhança semântica um pouco atrás, agora as palavras escolhidas para as rimas intensificam tudo isso que eu falei, o conteúdo do poema, né? Veja que aparente, consistente, semente, paciente, como Malé também indicou, são palavras mais lentas, aparente, consistente, ente. Essa música em ente, que é bem nasal, dá ainda mais a questão da circularidade que eu falei, reforça essa forma interna do poema, né? E veja que escolha vocabular não é você escolher palavras difíceis para colocar num poema, né? E termos incomuns, pouco utilizados na língua. E no soneto é um procedimento verdadeiro, autêntico mesmo, né? Eu ia quase falar exatidão, mas exatidão lembra muito um termo ligado ao cientificismo, né? E aí eu evitei, né? Apesar de ter falado aqui para vocês, mas eu evitei de usar exatamente a palavra exatidão. E a questão da matematização e dessa exatidão é tudo que o poema de Bruno não é. Ele é autêntico, verdadeiro, né? Então vejam que a unidade intrínseca entre tema, vocabulário, rimas, ritmo, sonoridade e forma interna, né? Então aí todos esses elementos que eu venho falando até agora, vejo que eles estão intimamente relacionados e fazem que aquilo que eu disse antes, né, que é um soneto perfeito, um poema perfeito, né? Mas tem mais coisa ainda, né? Até agora eu falei dessa questão da construção formal do soneto, mas há um outro tema importantíssimo. Veja que eu falei só da questão construtiva, né? Tocando ali, um aqui, ali, numa questão mais imagética, mais de interpretação, né? Então aí diz o seguinte, né? Porque o poema lá, aquele verso logo no início, né, diz que é preciso que a música aparente no vaso harmonizado pelo oleiro seja perfeitamente consistente com o gesto interior, seu companheiro e fazedor, né? Aqui está um ponto crucial de um sério problema na arte, né? Que é quem é artista e quem não é. E eu vou explicar isso um pouco depois e vou depois passar essa batata quente para Malé. Então todo mundo hoje pode ser artista, né? De modo geral, na cabeça das pessoas é exatamente isso, todo mundo pode ser artista, né? E o artista tem aquela visão romântica do artista marcado existencialmente, é um desajustado social, tem um fundo de verdade nisso aí, mas não é isso que eu quero abordar aqui, né? Então, o que é que distingue um artista autêntico do seu contrário, né? Vejam que a questão é bem delicada, né? A sensibilidade artística realmente é diferenciada, né? A pessoa, como eu digo sempre, nasce com tendência para determinada área da arte, e claro que aí há um certo determinismo, porque a gente não escolhe a família que nascemos, o país que nascemos, a língua que falamos, né, quando você nasce, né? Então, mas há também o livre-arbítrio, porque você pode nascer com tendência para essa área, com uma certa sensibilidade artística, e não fazer arte nenhuma, né? A pessoa pode simplesmente não... Veja que há pessoas que nascem com essa tendência forte, mas resolvem não fazer arte, né? Porque um artista pensa-se logo que tem uma obra realizada, ele realiza uma obra, né? E ela pode ser em vários tons, né? E aqui eu vou dar a comparação da própria poesia. Você pode ter um poeta de altíssimo tom, como é o caso de um Castro Alves, e pode ter um artista em tom menor, como é o caso de um Mário Quintana, o poeta gaúcho, né? Os dois fizeram muito bem nas suas áreas e sabiam muito bem da própria vocação. Mas a questão moral que eu quis chamar a atenção aí, que está subentendida na primeira estrofe, né?
Veja que o gesto interior de que Bruno está falando, né, a vocação, né, e o ato exterior, a obra realizada. Né? Então, a alma de um artista verdadeiro, ele faz essas duas coisas se concordarem. Né? O gesto interior é uma ponte sincera, autêntica, verdadeira para o gesto exterior. Né? Então, um coração que não é autêntico, genuíno, o que ele deseja e efetua, se ele não realiza isso, ele acaba cometendo uma deslealdade, uma traição. Né? Ele acaba praticando uma pose supérflua. É uma coisa muito comum ao longo do século XX e outras épocas também, né? Mas no nosso século, o século XX e XXI está mais próximo e a gente consegue observar isso com mais agudeza, né? E nesse sentido a arte trai a si mesmo, né? Veja, eu estou falando aqui de sinceridade, né? Mas essa sinceridade está num plano anterior. Aqui nós não estou chamando atenção, mas vou chamar a atenção só um pouquinho para as máscaras pessoanas, né? Essas chamadas máscaras de Fernando Pessoa. Olha, Fernando Pessoa sabia que era artista. Ele não teve esse problema de mentir para si mesmo, né? Fernando Pessoa tem um texto, se não me falha a memória, ele escreveu entre os 25 e 26 anos, eu acho que o texto é um texto em prosa, o texto é a poesia portuguesa considerada socialmente considerada, né? E ali ele diz, lá num determinado ponto, mais para o final, ele diz que vai aparecer um super Camões, que é ele mesmo, né? Ele está fazendo um autoelogio, né? Eu vou ser maior que Camões. E, em certa medida, ele chega lá a esse patamar. Eu acho que não chega, mas, enfim, vamos dizer que ele está lá nesse patamar. Veja que ele não tinha problema com essa questão do gesto interior, a vocação, e o gesto exterior, a obra realizada. Bruno está chamando a atenção exatamente para isso aí, né? Então, porque se você, o sujeito agente se dá uma determinação, né? Eu quero ser artista, de forma às vezes lúdica, ou de forma intuitiva, mas você acaba se dando uma determinação, né? Vou fazer algo, desejo algo, aspiro a algo, né? Então, essa determinação é que tem que ser o gesto interior que é do artista e o gesto exterior, ela tem que ser coadunada, perfeita. Mesmo que você faça uma obra de arte ruim, mas você não pode mentir nessa postura. É uma escolha existencial, né? Então, eu até paro e penso, às vezes, já pensou, se você toma uma decisão dessa na adolescência, na juventude, chega a uma determinada idade, 60, 70 anos, e você descobre que não era artista, que você enganou a si mesmo, né? É uma decepção existencial terrível, né? Minha vida foi um fracasso, minha vida foi uma falha, foi um fracasso, né? E aí, como diz o verso de Camões, um belíssimo verso de Camões, errei todo o discurso dos meus anos, né? Do ponto de vista estético, esse verso é belíssimo, mas do ponto de vista existencial, ele é terrível, né? Errei todo o discurso dos meus anos. É uma coisa terrível. E se você descobre isso já com a vida toda feita, a coisa vai ser muito dolorosa. É claro que você vai ter que ter ao fazer isso, você vai fazer um exame de consciência muito sério com você mesmo, né? E ter muita coragem para assumir que sua vida foi um fracasso. No entanto, há também o dinamismo da própria vida. Você pode, claro, fazer uma outra significação sobre tudo aquilo e recomeçar. É possível sempre recomeçar. É uma das dádivas da vida. É doloroso, é difícil, é preciso ter coragem, mas é possível recomeçar, né? Eu ia usar a palavra ressignificação. A ressignificação está tão batida e tão desgastada pela área de humanas, principalmente das academias, que eu preferi outra significação, né? Então, aqui, quando eu falei também nessa postura moral, essa decisão moral do artista, eu não falei em rigidez moral, né? Quando eu digo isso porque já me aconteceu, já apareceu algumas vezes essa pergunta, né, como é que um sujeito, um grande poeta, um grande músico, tem uma vida devassa, terrível, produz coisas belas? É possível, né? É possível porque, de tudo isso que eu falei, ele pode ser um canal para coisas sublimes, mesmo que ele tenha uma vida abjeta, né? Eu cito aqui como exemplo o caso do François Villon. O Villon é um poeta francês de 1431, e se tem notícia dele até 1463, né? Nas antologias, Villon aparece assim: poeta, ladrão, vagabundo e assassino. E ele era mesmo, né? Ele roubava, ele aprontava horrores,
e uma vez, numa briga de rua, ele matou um padre, né? Logo um padre, ele foi matar o cara, né? Então ele em 1463 ele foi preso também, ele aprontou alguma, foi preso, foi levado para a forca, e ali os amigos conseguiram, ele era muito amigo dos nobres, conseguiram agitar a coisa, ele some, e a partir dessa data não se tem mais notícia de François Villon. François Villon é conhecido muito pelas suas baladas, que é também uma forma fixa, que eu não vou entrar aqui agora, mas eu tirei para vocês aqui uma Balada dos Enforcados, né? Que é uma tradução do Ivo Barroso, que é um grande tradutor, o Ivo Barroso, né? E Balada dos Enforcados, veja, um sujeito que é ladrão, vagabundo e assassino, escreve a Balada dos Enforcados. Eu vou ler só a primeira estrofe, são 10 versos só, né? Diz aí a primeira estrofe da Balada dos Enforcados: Homens irmãos que a nós sobreviveis, não nos tenhais o coração fechado. A pena que por nós demonstrareis, mais cedo Deus terá de vosso estado. Aqui nos vede juntos, 5, 6, nossos corpos demais alimentados. Agora estão podridos, devorados, e os nossos ossos vão ao pó volver. Que não se ria alguém dos nossos fados, mas peça a Deus que nos queira absolver. Então você veja aí que eu falei da questão moral, postura moral, em relação à sua própria arte, sua tomada de decisão, lá no princípio da coisa toda, você não pode mentir em relação a isso, né? E aqui a batata quente que eu vou passar para Malé, é para ele adentrar mais esse universo aí, de quem é artista e quem não é. É uma boa batata quente, né, Malé? Deu para perceber que é um soneto perfeito? Sim, sim, foi ótimo. Foi ótimo. O comentário, não vou chamar de análise, exatamente porque a gente está pensando de uma forma mais aberta do que uma análise, vamos dizer, mais estrita, né? Sim. Mas antes de entrar na batata quente, e que eu vou também chutar um pouco para o resto do curso, já que estamos aqui com 1h20 já de live, eu vou colocar algumas perguntas aqui ligadas ao que você falou, para você, né, você comentar. Perguntas e comentários. Começa com esses comentários do Eduardo, que falava, quando você falava sobre a questão da humildade, né? Que ele lembra que humilde vem de humus, de fato, né? Terra. E a palavra não fica concordando com a leitura do professor, mais potencializada ainda. Com certeza, Eduardo. Perfeito, perfeito, com certeza. E aí o Johann pediu para você falar da volta do soneto. Eu imagino que tenha sido no momento em que você dizia que o soneto foi muito usado ali, né, no Barroco. Sim. O soneto, veja que, falando, por exemplo, do romantismo, né? O romantismo, tanto francês quanto brasileiro, eles não usaram muito soneto, né? Mas o parnasianismo volta com força total. O modernismo, no primeiro momento, eu estou falando do modernismo daqui da história da literatura brasileira, ele dá uma sumida também, mas a partir da década de 40, os grandes nomes do modernismo, né, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e tal. Manuel nunca abandonou o soneto, né? Mas até Murilo Mendes escreveu soneto, né? Tem um livro só de sonetos, que eu esqueci o título agora, acho que é Sonetos Brancos, uma coisa assim. Então ele retorna, e aí ele nunca mais saiu de cena, né? Aquilo que eu posso chamar, né, de forma muito livre de minha geração, eu estou vendo aqui que o Emanuel Santiago está aqui, né? O Emanuel Santiago, por exemplo, é um sonetista maravilhoso, e eu não estou rasgando seda porque é mesmo, né? Então, da nossa geração, praticamente todo mundo escreve soneto. Lorena Miranda, Érico Nogueira, Vladimir Saldanha, o Pedro Moalen, né? Eu vou esquecer gente aí, o Marco Catalão, o Cláudio Neves. Então, muita gente volta para o soneto, retorna o soneto. Agora é um soneto já com toda essa influência, toda essa carga aí de conquistas formais do próprio soneto ao longo da história da poesia brasileira. Né? Não é um soneto quadrado, fechado, careta. Né? É um soneto com... Eu ia dizer que o Johann está dizendo que não fala em termos históricos, mas da estrutura do poema. Essa ideia da fala.
Eu acabei de falar, ele volta, né? Ele nunca foi, ele foi ganhando elementos ao longo da própria história da literatura brasileira, né? Você veja, os sonetos brancos do Murilo Mendes, né? E porque ele nem obedece, na grande maioria das vezes, não obedece métrica alguma, mas tem uma unidade de soneto ali, né? Os sonetos de Vinícius de Moraes são, digamos, mais clássicos, entre aspas, né? Um soneto, o Emanuel Santiago, por exemplo, trabalha também num molde mais clássico, né? O Vladimir Saldanha é mais flexível. Então houve várias conquistas de elementos rítmicos, imagéticos, né? Porque uma coisa bacana da poesia moderna é a liberdade imagética, né? Se vocês pegam, por exemplo, aqui nesse soneto não tem tanta liberdade imagética, né? Porque você veja que as palavras e as imagens utilizadas são da chamada lírica de todos os tempos, né? É música, vaso, oleiro, Deus, barro, cheiro, né? Silêncio e tal. As palavras são comuns da lírica de todos os tempos, né? Mas o soneto ganha, é porque eu não consigo ler aqui no celular, eu tenho que voltar para cá, a pergunta do Johann Christoph Friedrich von Schiller. Esclarece aqui dizendo que a volta é tipo um plot twist, kkk, no primeiro terceto do soneto petrarquiano. Era a isso que ele se referia. Mas isso está dentro das conquistas formais que eu já indiquei, que eu já falei, né? Você falou lá de esse nome aí, Johann Christoph Friedrich von Schiller, né? Estava falando em mediunidade, aí, ó, Schiller veio comentar na nossa aula. Desceu de um centro espírita. Tem uma pergunta que eu tirei aqui, porque estava mais no início, né? Alguém perguntou, não esqueci o nome, não peguei o nome da pessoa. Se na aula, no curso teremos poemas próprios. Não pensamos nisso, né? Mas talvez um bônus, no final do curso eu posso sentar e elaborar, né, com Malé, e aí prepararmos aí pelo menos uns 2 ou 3 poemas meus, né? Se vocês também não acharem que é um tipo de cabotinismo, né? Se não for cabotinismo, nós faremos isso. Se não, aí eu não faço, né? O José Eduardo também faz um comentário interessante, referindo-se ao poema do Bruno, se não parece em alguma medida uma resposta à profissão de fé do Bilac. Sim, isso é uma profissão de fé. Isso é uma profissão de fé, né? Não é exatamente uma resposta a Bilac, né? Veja que a profissão de fé de Bilac é quase é uma emulação do Gautier, né? Théophile Gautier, que lá tem só que o Bilac usa a imagem do ourives, né? Em vez do ourives como eu descrevo, e o Gautier usa, que é o poeta, ele está na transição do romantismo para o parnasianismo na França, no século XIX, ele usa o escultor, né? Então é uma emulação, é um belíssimo poema, os 2 poemas são muito belos, na verdade, né? Mas é uma profissão de fé. O poeta diz assim: há algo de metapoema nesse poema, nesse soneto de Bruno, né? Veja, é assim que eu concebo poesia, né? O metapoema quer dizer isso, é um poema que trata do poema, da profissão de fé, que estão relacionados aí. Tem um comentário aqui do Cleison, que eu vou colocar aqui também, mas que eu só vou registrar, Cleison, porque eu vou hoje nós não temos tempo de desenvolver um pouco isso aí, comentando a questão e aí pegando a batata quente, né, que o João jogou para mim, minha vida é um fracasso, ele põe entre aspas. Isto não foi o que aconteceu com Mário de Andrade no final de sua vida, visto em suas cartas. Talvez o João possa comentar isso melhor do que eu, mas eu queria chamar a atenção que essa questão que o João levanta sobre ser ou não artista, que nem todo mundo é artista, isto também é algo que aparece com a modernidade. E a modernidade não, vamos chamar assim, com o Ocidente moderno, com o Renascimento. No Renascimento isso já é forte, porque se você pegar para trás, e em todas as sociedades, exceto a ocidental moderna, e no próprio Aristóteles você vê isto,
arte não era só a poesia, ou seja, a criação de objetos cujo principal sentido, cuja principal função é significar, vamos chamar assim, né? É expressar. Mas a arte era a construção de quaisquer objetos, inclusive, não só objetos, mas tudo aquilo que fosse exterior, vamos dizer assim, à alma humana. Aristóteles fazia distinção entre a poesia, mas a arte em geral, e a moral, né, cujo objetivo, quer dizer, ambas estão relacionadas à ação humana, mas a moral é a ciência de agir bem, ou seja, é a ciência que torna o próprio homem melhor, enquanto a arte, que é a técnica, né, e a poesia é a ciência de construir bem um objeto. A ação visa a construção de algo que é exterior à pessoa que age, enquanto a moral visa é uma ciência que visa a própria ação e melhora o agente. Então, Aristóteles e os medievais também falavam da arte da navegação, da arte, inclusive, da lógica, que é a construção de silogismos. Né? Esses silogismos são objetos mentais, mas objetos. E mais ainda, se você pegar um prato, por exemplo, medieval, uma cadeira, ela também tem um aspecto expressivo, semântico, significativo. Ela não é só um objeto útil. Isto vai aparecer mais com a indústria, porque os artesãos, eles colocam algo da sua personalidade, e não só da personalidade, mas do ambiente cultural em que eles estão inseridos na obra. Então, esse artista, que depois o romantismo exacerba, né, que ele só cria objetos poéticos, né, para serem contemplados, é uma realidade muito recente. Mas um dia, em alguma das próximas aulas, eu vou deixar anotado aqui, eu aprofundo um pouco, porque isso está essencialmente ligado com essa questão do artista que o João coloca, que na modernidade se torna... Não, você tem certas tendências, uma certa natureza, né, que te dá, vamos dizer assim, uma virtude, para usar uma palavra antiga, né, uma virtude de fazer bem aquele tipo de objeto, né? Eu posso citar aqui até, veja que isso aí é uma coisa jamais, não tão recente, porque estava no ar, mas não era senso comum, pelo menos entre os intelectuais e estudantes, né? No Saltimbancos, tem uma passagem escrita pelo Chico Buarque, em que os quatro animais decidem ser artistas, decidem cantar, e tem uma hora que, nessa discussão, a galinha vira-se para os outros e diz assim: ora, hoje em dia todo mundo canta, como dizem aqueles que não sabem cantar. Então, o próprio Chico Buarque já levanta isso aí, olha, não é todo mundo que canta. Eu, por exemplo, canto, a gente consegue, assim, ó, se estudar e treinar, ser um cantor mediano, mas nunca, se você não tem lá, vamos dizer, essa connaturalidade com aquele objeto, um grande cantor, né? Então, seria isso que eu teria a dizer sobre isto neste momento. Tem uma pergunta do aqui também para mim. Desculpa, João, você ia complementar? Não, continue. Tem uma pergunta do José Eduardo Ferreira, mas responde a do Lucas aí. E aí, o Lucas, que é ator e diretor de teatro do Paraná, se não me engano, né? Me pergunta se eu me referi à sonoridade como a matéria do poema, qual seria a matéria do teatro ou a matéria do ator? A matéria do ator são as ações corporais, as ações físicas. Né? Assim como o Aristóteles diz que a matéria das tragédias, mas ele está pensando no dramaturgo, são as palavras. Né? E no caso do ator, são as ações corporais. Um pensamento que não se traduz em ação,
não é matéria para o ator, né? As emoções também não são matéria direta, elas são quase que temas, assuntos. A matéria propriamente é a ação corporal, seja essa ação imitando uma emoção, por exemplo, seja imitando uma ideia, seja imitando uma condição física, o cansaço, mas você está agindo sobre o seu corpo para nos dar a imitação do cansaço, né? Seja imitando ações ficcionais, né? Seria o estrangular a Desdémona, né? Então, essas aí já são formas, são temas que o ator trabalha, mas a matéria fundamental do ator são as ações corporais. Agora, a do teatro, aí se você pensar mais amplamente, tudo que existe corporalmente, incluindo sons, podem ser matéria para o teatro, né? Então vai depender do teatro que você fizer. Tudo pode, olha, até animais você pode usar em cena, né? Como se usa de vez em quando contemporaneamente. Enfim, tudo pode ser matéria. Tudo que é corporal, né? A pergunta do José Eduardo é qual é? Essa é uma das últimas. E, cara, o Schiller, ele está perguntando para o Schiller. Ando com Isso, né? Caro Schiller, perdoe-me a ignorância, mas a volta, em letra maiúscula, não é a parte estruturante típica das cantigas, trovas e outras formas medievais? Veja, quando acontece toda a explosão, e já há alguns anos, do verso livre, falando aqui da história no Brasil, da história da poesia no Brasil, já na década de 40, mais ou menos, Manuel Bandeira reclamava de que há um excesso, né? Todo mundo faz verso livre, ou seja, não tinha mais o trabalho versificatório mesmo. Mesmo verso livre tem que ter o trabalho versificatório, né? Mesmo um poema como um poema simples, técnico, entre aspas, de uma Adélia Prado, aquela oralidade toda, ali tem um trabalho muito refinado, né? Dentro da própria oralidade. Então, quando acontece muito, tem uma ressaca de verso livre. É tanto que tem a geração de 1945 que retomam as formas fixas, né? E veja que isso, ao longo da modernidade, volta e meia tem essa ressaca, né? Então aí, as formas, por exemplo, as formas fixas, o soneto, a balada, por exemplo, o próprio Manuel que está aqui, Não, desculpa te contar, mas eles estão insistindo aqui, esses dois, vou chamar de meninos, porque eu sou velho, eu chamo todo mundo de menino. Eles estão usando esse conceito de volta como um elemento formal interno ao poema, uma espécie de que, como disse antes ele lá, acontecia esse plot twist que ele chama no primeiro terceto do soneto petrarquiano. Então eles estão se referindo, eu não conheço esse conceito de volta, mas eles estão se referindo a uma espécie de artifício, vamos chamar. Interno, entendi. Não volta das formas fixas, entendi. Não, veja que, como o próprio José Eduardo fala, né? Tipo das cantigas, trovas e outras formas medievais. Isso aí, na verdade, não abandona o poema, não abandona a poesia nunca, né? Ele está sempre lá. Esses elementos, digamos, refeitos, né? Ou até colocando novos ritmos, novos modos dentro desses elementos já antigos, é uma coisa típica da modernidade, né? Quer dizer, não exatamente típica da modernidade, mas outras épocas fizeram isso também, reaproveitando formas e tal. E aí, no sentido de volta, que ele está falando, como se fosse um elemento interno do soneto, não é isso? Isso, ele botou agora aqui, ó, uma citação. Você está conseguindo ler aí? Tô. Vou me arriscar a ler isso em inglês, porque meu inglês é de Tarzan. Né, na poesia, a volta, o retorno, né, é um tipo de retórica ou mudança dramática através ou da emoção, né? O retorno
foi visto já em todos os tipos de escrita poética, de escrita de poesia. E foi o que eu acabei de falar. Uma espécie de volta interna ali, né? Isso. Uma mudança dramática, vamos dizer. Você está caminhando no sentido e aí dá um giro. É a mesma coisa, você vê, não desaparece da poesia, né? É um elemento que não desaparece da poesia. Claro que ela pode ser incrementada e tudo mais, né? Meio que equivale ao dístico do soneto shakespeariano, diz Emmanuel Robassa. Eu não falei antes, mas também queria registrar aqui a presença do Emanuel Santiago, puta poeta, grande poeta e amigo nosso. Muito obrigado pela presença, Santiago. O Johan volta a fazer uma pergunta. Nós estamos chegando no nosso limite aqui também, porque também, para as pessoas não cansarem aqui, né? Malé, tu achas que o poeta deveria fazer anotações para guiar a interpretação, assim como o compositor faz notações numa partitura sobre a força, a dinâmica e marcas de pausa? Acho que é possível, sim. Eu não costumo fazê-lo, porque eu sou ator, e aí a minha tendência é, assim, quase que eu marco na memória esses pontos, né? Mas, sim, poderia, a não ser que você esteja se referindo ao poeta escrever essas notações para guiar a interpretação do futuro intérprete. É isso que você está dizendo, né? Como um compositor faz notações numa partitura. Acho que até alguns poetas já fizeram isso. Não sei. Eu acho que descarregaria o poema traria um outro nível de significação para o poema. Então, em princípio, eu acho que isso ia mais atrapalhar do que ajudar. Muito bem, eu acho que por hoje estamos finalizando assim, a exposição, quer dizer, vocês tiveram hoje, basicamente, a primeira aula do curso, mas uma ideia também da estrutura de todas as aulas, né? Que será essa minha primeira parte aí de expor a estrutura. Agora vi que o Santiago colocou mais uma nota sobre essa volta, e ele diz: talvez essa volta do soneto petrarquiano seja um elemento do próprio desenvolvimento dialético da forma, pois no primeiro terceto já começa a encaminhar a síntese. De nada, Santiago. É isso mesmo. Eu que agradeço a sua presença. Mas, enfim, voltando ao que eu dizia, para a gente ir finalizando já, e não ultrapassarmos a barreira das 2 horas aí, a estrutura do curso vai ser essa, em todas as aulas, aí mudando o poema, a forma poética, e o próprio, vamos dizer assim, ambiente, a própria atmosfera do poema e o tema, a estrutura é essa aí. Vou começar falando sobre o aspecto material do poema, como eu fiz com este poema, e o Wesley está me lembrando, já te respondo, Wesley. E o João depois vai fazer esse belo comentário em camadas, né, da estrutura do poema, de maneira que vocês vão ter instrumentos para penetrar aí no mundo da poesia, seja como leitores, seja como mesmo aprendizes de poetas, né? Eu vou responder a pergunta do Wesley, que é a pergunta sobre a récita, eu vou buscá-la lá atrás, sobre a récita para crianças, em que ele perguntava se a interpretação carregada caberia na récita de um poema infantil. Um pouco mais, mas não muito. Em geral, na récita do poema infantil, às vezes também as pessoas tendem a infantilizar a leitura, o que é uma bobagem, né? Ou se tem chuva e não se tem sol,
ou se tem sol e não se tem chuva. Isso é uma bobagem. Né? Então, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. É quase a mesma coisa. A própria atmosfera do poema e a sua estrutura vai te sugerir como ler. E, claro, a tua relação com o próprio ouvinte. Serão... Não, finalizando então, você ia falar alguma... Fale lá, João. Eu já estava... Só terminando, então, essa parte minha, a do João, depois, e ao longo, a gente vai comentar a questão da criação, como a gente fez hoje também, e depois abrir para as perguntas. Diga, João. Serão 10 aulas, né? Cada aula sempre guiado por um poema, né? Na primeira aula foi esta agora, vocação artística, e aí é o tema maior, digamos, da aula. A segunda são as memórias de infância, um poema de Manuel Bandeira. O metapoema, que é a terceira aula, vai ser um poema de João Cabral. O próximo, um poema de fundo histórico, é um poema de Cecília Meirelles. A outra, a poesia social e política, é um poema de Érico Nogueira. O tema do amor, que é um poema de Augusto dos Anjos. A positividade do real, estou falando o tema e o nome do poeta, que é um poema, um soneto de Cláudio Neves. A metrificação silábica, que eu já falei, é um poema de Gonçalves Dias. A perspectiva religiosa, um poema de Augusto Frederico Schmidt. E a perspectiva da morte, a tópica da morte, que são os 2 sonetos lá, que Malé falou, de Camões, né? Vocês depois, a cada aula, né, depois dessa aula aqui, quem comprar o curso vai receber um e-book com o resumo, né, da aula. Não é exatamente não é uma transcrição da fala de Malé e minha, mas é um resumo geral da aula. E ainda tem mais uns 2 e-books aí, como bônus, para quem comprar o curso, né? E cada aula vai ter esse e-bookzinho, você recebe no seu e-mail. Não é isso, Malé? Isso. E agora que a gente acabou de botar aqui no chat o endereço da página, em que você vai poder tem lá a apresentação mais extensa, né, do curso, para você ter uma clara ideia, né? O Cleison perguntou em qual livro está o de Cecília. O Romanceiro da Inconfidência, é um poema do Romanceiro da Inconfidência. Então, vocês podem conferir lá. E agora, então, ainda finalizando, né, nós estamos lançando esse curso, cuja primeira aula foi hoje. Nós temos mais 9 aulas, uma por semana, sempre às quintas-feiras, às 9 da noite. As aulas vão ter em torno disso aí mesmo que foi hoje, de 1h30 a 2 horas. E nós estamos também na promoção de lançamento agora do curso, oferecendo 30% de desconto para quem se inscrever até o dia 10, né? Portanto, durante 10 dias, até o dia 10, à meia-noite, o curso poderá ser adquirido com 30% de desconto. Você já tem aqui o link aqui no chat para a página para conhecer o curso e para comprá-lo, no cursosmalé.com.br/poesia-matéria-forma. Então, espero que tenha sido de muito proveito essa aula para todos vocês e que vocês se inscrevam no curso, porque nós estamos bastante entusiasmados, envolvidos com essa ideia. Já tem uns 2 meses que nós estamos preparando esse curso, e pelo que vocês viram hoje, o curso, de fato, vai ser muito rico. Até para nós, né? Porque a gente vai pensando alto e vai conversando e vai descobrindo coisas, né? Na própria conversa também, vai aprofundando a matéria escolhida, né? Agora mesmo eu pensava, quando o João diz, de vez em quando ele diz, né, durante a aula, né, eu não estou inventando, não, está no poema, que isso também é uma acepção moderna da palavra invenção, né? Porque invenire, em latim, quer dizer encontrar. Então, originalmente, inventar não era tirar algo da nossa cabeça e botar para fora. Era encontrar numa determinada matéria, numa determinada situação concreta, uma possibilidade, seja artística, seja científica, né? As descobertas científicas também são assim. Não vem da cabeça do cientista.
Então, acho que é isto, né? Espero que vocês estejam conosco nessas semanas. Passo a palavra para o João para a gente ir finalizando e agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Eu agradeço a todo mundo, né? Fiquem com Deus, tudo de bom. Se inscrevam no curso. Poeta e ator são pobres, precisam pagar as contas. Então é isso aí, né? Vejam que realmente tudo que falamos está no poema, né? É Bom, claro que acaba o Emanuel Santiago, grande poeta. Acabo de dizer, vale muito a pena esse curso aí, viu? Eu garanto. Isso aí vai lá para a página de venda, Santiago, também. Tá muito bom? obrigado, Emanuel. Muito obrigado. Obrigado, Emanuel. Então, fiquem com Deus. Até quinta que vem. Um abração, João. Um abração, Emanuel. E um abração, Lucas. Abração, E a todos que estiveram presentes aqui. abração a todos. Um abração, Emanuel. Valeu mesmo, gente. Um abração para todo mundo.